Quem guiou a cega? Fixar. Vamos lá. Bom, estamos entrando no ar. Oi, meu amor. Ó, a Raquel entrou também. O Ian. A gente vai começar um papo hoje bem bacana. Douglas também entrou, Chico já entrou. A gente está retornando essa quarta-feira. Eu falo, o mundo, o planeta, né? Todos. Estamos retornando aí com esse papo, com esse ciclo, né, de diálogos Teatro em Fluxos, que é esse momento de estar me conectando, né, fazendo essa conexão aí com pessoas que estão em vários cantos do Brasil, para a gente estar falando sobre coisas pertinentes aí às artes, à cultura, ao que nos compete enquanto artistas nesta vida. Eu vou... Gente, eu pensei que eu tinha comentado aqui fixado aqui o comentário, mas eu não fiz isso, né? Pronto, agora foi. E aí hoje eu vou estar com uma pessoa, retornando a esse ciclo, né, dessa semana, com uma pessoa muito querida, que é o Chico Assis, que já está aqui na sala, nesta videochamada. Eu vou, antes de convidá-lo, eu vou convidar agora, mudei de ideia. Que aqui é assim, é o fluxo, a gente segue o fluxo e aí a gente vai testando também como é que as coisas alinhadas. Esperar aqui desconectar. Olá! Oi, Que bom te rever. que bom te rever. Como é que tá chegando o meu áudio aí? Tá bem? Tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. Só antes da gente começar, para quem não conhece o Chico, e para quem vai ver isso aqui numa posteridade, porque toda essa conversa aqui vai ficar gravada, né, para as nossas netas, bisnetas, tataranetas, e quem mais quiser assistir também o que a gente vai estar trocando aqui nesse momento. Chico, José Francisco de Assis Santos Silva, ou então, eu revelo mesmo, eu revelo. Chico Assis, como ele é reconhecido, ele é mestre em cultura e sociedade pela UFBA, tem um trabalho bem bacana que já já a gente vai falar. Tem especialização em gestão e política cultural pela Universidade de Girona, na Espanha, e Instituto Itaú-Cultural de São Paulo. É um comunicador social, é um homem das artes, é um produtor, ele é várias coisas, ele é muitas coisas. E aí eu pergunto, Chico, quem é você? Para onde você está indo e de onde você veio? Bem, outro dia a gente estava falando sobre essa nossa mania, na verdade esse nosso hábito, né, de ritualizar. E eu aprendi com minha mãe, com a minha avó, com as minhas avós, né, com as minhas tias-avós, com as minhas tias, a sempre chegar em algum lugar, pedir a bênção aos mais velhos, licença aos mais novos, inspiração da ancestralidade. E a partir daí tudo flui, né? Licença também de Exu, que é o orixá da comunicação, para que tudo flua nessa nossa caminhada, né? Bom, quem é Chico Assis? Essa é uma boa pergunta. Eu estou tentando descobrir. Se você souber, me conta. Eu costumo
brincar dizendo que eu sou filho de rei e herdeiro de rainha. Isso traz as pessoas, né? Porque são pessoas, os hospitais são pessoas. Essa conexão com esse meu sagrado, com o orixá do tesouro, que é Xangô, né? E com a rainha da doçura, que é o Oxum. Aproveitando para pedir a bênção também a essa ancestralidade. O Chico Assis é uma pessoa da cultura, né? Esse ano, 2020, eu completo 20 anos de trajetória na vida cultural. E eu tenho permeado aí por vários espaços, por vários lugares, como artista, de vez em quando eu me arrisco no palco, de vez em quando eu me arrisco cantando, de vez em quando eu me arrisco escrevendo, produtor, né? Já trabalhei com artistas, com cantoras daqui de Salvador, com cantoras do país. E como gestor, é esse lugar que eu tenho me consolidado nos últimos 14 anos, né? Olha, agora a sua voz ela ficou bem distante e eu não consegui entender o que você disse. Vamos ver se a gente melhora. Espera aí. Eu acho que eu vou ficar... Melhora? Pronto, agora melhora. Agora melhora. Você está no escuro. A luz tá... Pronto, aí tá melhor. Vamos ver se permanece aí. Bom, então, como gestor cultural, nessa área de gestão pública e de gestão de espaços culturais, aí 14 anos se vão da vida. Às vezes, quando eu paro para fazer essas contas, nem eu acredito que é tanto caminho andado, né? Parece que começou tudo ontem. Ainda lembro quando eu cheguei na Fundação Pierre Verger para assumir minha primeira função como gestor cultural, que foi a gestão do espaço cultural deles. E para mim é muito importante frisar que essa minha estadia, essa minha passagem pela Fundação Pierre Verger, porque foi lá que eu me encontrei com a minha negritude, né? Então, de lá para cá, esse fortalecimento e essa minha atuação com os movimentos da negritude foram se consolidando. Eu venho de uma família matriarcal, né? Eu venho de uma família em que as mulheres são o centro e o poder da história. E toda a minha construção vem desse matriarcado, vem desse lugar de valorização, de contemplação, né? de força feminina. Então, eu acho que isso vai definindo muita coisa na minha vida, muitas das minhas escolhas, muito dos meus caminhos, muito das minhas trajetórias. Mas, assim, definir Chico Assis de fato, não sei. Em algum momento, alguns desses comentários de rede social, eu me definia como um ser incógnito, né? Porque eu acho que a gente está aqui no mundo justamente para se constituir, se definir, se consolidar. Então, eu acho que até o fim da vida, que a gente também não sabe quando eu acho que eu vou ter uma noção mínima de quem seja, mas não faço ideia de fato de quem eu sou, né? Cada dia eu sou uma pessoa nova, cada dia eu sou uma pessoa diferente, cada dia eu sou, enfim. E esse momento é mais especial ainda, né? Porque esse momento que a gente tem tido essa oportunidade de estar em conexão conosco, né? Porque até então a gente sempre vive num convívio social muito intenso, e eu acho que nesse momento a gente tem tido essa oportunidade de uma conexão interna, de uma conexão mais com o eu, com uma conexão consigo, né?
E isso tem me feito descobrir que eu me conheço muito menos, né? Eu acho que cada minuto que eu tenho convivido comigo mesmo nesse momento tem sido especial nesse sentido. Mas eu acho que é isso. Basicamente, assim, Chico Assis é essa figura, como você já bem falou, né? Minha área de formação é comunicação, minha graduação não é nem área de formação, minha graduação é em comunicação, depois aí especialização em gestão cultural, depois um mestrado em culturas, em cultura, muito especificamente nas identidades culturais, já que o recorte da minha pesquisa vai muito na linha de pesquisar o afoxé badauê, e informação, eu tenho informação. Eu acho que talvez seja essa a minha melhor definição. E depois de tudo isso, você ainda diz que basicamente é isso, né? É tudo isso, né? E aí, me conta uma coisa, você falou do mundo e eu lhe conheci, acho que vendo uma foto com Mateus Aleluia, né? Um outro homem aí também que caminha muitos mundos, né? E aí você falou do mundo e eu queria saber, com o mundo assim, como é que você tá? Como era que estava o Chico antes? Como é que está o Chico agora, nesse momento? Bom, pedir licença, Mateus Aleluia, meu grande mestre, né? É assim que eu trato há alguns anos, que eu tenho tido essa oportunidade de dialogar com ele, de conviver um pouco com ele nessa trajetória. Eu não vou lembrar o ano, às vezes as datas eu me perco nas. Mas talvez em 2009, eu junto com a Ana Paula Albuquerque, a gente deu início a um movimento chamado Africantar, que era um grupo vocal formado por 6 vozes e que tinha uma missão de homenagear os Tincoãs. E nesse grupo vocal a gente convidou o Mateus e ele veio com toda a força, com toda a energia, né, e apadrinhou o grupo e a gente ficou um tempo aí fazendo show juntos, enfim, fazendo uma trajetória juntos. Então, Mateus Aleluia é uma figura, um dos meus mestres, só para eu não me esquecer, porque eu acho que é sempre bom a gente reverenciar nossos mestres, né? Eu falei da Fundação Pierre Berger, mas eu não posso deixar de falar de Dona Cici, de Ebome Cici, né, que é uma grande mestra, uma grande griot, né, e que lá na minha trajetória, na minha estadia na Pierre Berger, eu tive essa oportunidade também de conviver muito de perto com ela e de aprender muita coisa sobre os orixás, sobre a ancestralidade, sobre o candomblé com ela. Então, Dona Cici, Mateus Aleluia, meus mestres aí, minhas reverências. Onde eu estava no mundo e como estou agora. Eu sou workaholic, né? Eu sou uma pessoa que vivo muito em função do trabalho. Trabalho muito, e essa coisa de trabalhar com espaços culturais, meio que você trabalha todo dia, toda hora, nos finais de semana, enquanto os amigos estão trabalhando, estão se divertindo, você está trabalhando. À noite, enquanto os amigos estão já tomando uma cervejinha, você sempre chega atrasado. Enfim. E nesse momento, nesse momento de mudança, nesse momento quando foi estabelecido as primeiras medidas de combate ao corona, meio que eu fiquei num estado de inércia, né? Eu parei um tempo, assim, mas foi um tempo curto, 2, 3 dias, assim, que eu não sabia o que seria da minha vida, porque eu trabalho com espaço cultural. Então, imagine que eu trabalho com paredes, eu trabalho com gente, eu trabalho com uma dinâmica contínua de aglomeração, né? E, de repente, não se pode mais fazer aglomeração, não se pode, os espaços culturais foram dos primeiros a serem fechados, né?
Então, eu tive aquele momento meio que e agora? Fudeu. O que é que eu vou fazer da vida se o que eu aprendi até hoje foi. Se o que eu tenho feito há 14 anos é cuidar de espaços, de paredes, de pessoas, de artistas, de público. E aí, já no primeiro final de semana, eu juntamente com duas vizinhas, a Jamile Coelho, ela até entrou por aí, não sei se ainda está aí, a Jamile Coelho e a Cíntia Maria, nós estávamos assim, e agora? Chico, e aí? Jamile, e agora? O que é que a gente faz? Não sei o quê. A Jamile e a Cíntia são cineastas, e um dia, fazendo uma dessas manifestações, elas começaram a projetar no paredão do prédio da frente do nosso prédio umas imagens de protesto, né? E aí ela me mandou uma mensagem: Chico, você está vendo as imagens? Está chegando bem aí e tal? E aí eu dei uma provocada: sim, está chegando massa, mas e aí, vamos exibir um filme amanhã? Será que a gente nossos vizinhos não vão querer assistir um filme junto com a gente nesse paredão e tal? E assim a gente fez. No dia seguinte, no primeiro final de semana já da pandemia, no primeiro domingo já das medidas de isolamento social, a gente deu início ao Cine Janela. E assim, a gente chamou, primeiro a gente exibiu, né? A gente exibiu um filme do Chaplin, Tempos Modernos, porque a gente ficou muito assim, como é que a gente vai exibir? A gente tem um projetor, mas a gente não tem equipamento de som. Aí depois eu lembrei, poxa, mas se tiver som, vai incomodar, pode incomodar os vizinhos, e não é isso que a gente quer agregar, não quer incomodar. E aí bom, surgiu o Cine Janela com essa projeção, com esse movimento de projeção de Chaplin, e já na segunda-feira, no segundo dia de exibição, o Cine Janela já estava com a rede social, já estava as pessoas enlouquecidas, querendo saber mais sobre o Cine Janela, a imprensa entrando em contato com a gente, querendo saber como funcionava, e outras pessoas foram sendo agregadas aí nesse movimento do Cine Janela. Algumas pessoas aparecendo: olha, eu tenho um projetor em casa, eu também queria fazer projeção, como é que faz? Né? E já na primeira semana a gente já tinha parceiros fazendo parte do Cine Janela. Em Vitória do Espírito Santo, outros bairros aqui de Salvador e em São Paulo. Então, nesse tempo, assim, o Cine Janela meio que virou a minha fonte de inspiração nesse momento de pandemia. E, paralelo a tudo isso, a minha atividade como gestor continuou, né, na loucura, que mesmo os espaços estando fechados, tem todas as demandas de manutenção, né, e a minha atuação junto à Fundação Gregório de Matos vai para além dos espaços culturais, né? Então, nesse momento, a gente está pensando muito como a gente pode contribuir para minimizar todos os transtornos que a pandemia, que o isolamento social tem trazido para o setor cultural, né? Então, o Chico Workaholic continua trabalhando de domingo a domingo, trabalhando de manhã, de tarde, de noite, né? Então, só que num momento diferente. Essa coisa do home office te demanda outras expertises, né? Te demanda outros movimentos, porque senão a gente não para. Esses dias eu já estava combinando com o pessoal: olha, vou voltar até a minha segunda-feira de folga, porque senão a gente não para de trabalhar nunca e não para de processar. E uma das coisas que isso tem me incomodado é que, assim, eu esperava, no início da quarentena, que o meu processo criativo, que o meu processo de escrita fosse estar no top, né? E hoje eu não estou conseguindo escrever, produzir o tanto que eu gostaria, né? Mas, por outro lado, tem outras produções acontecendo, tem outras ações acontecendo. Eu sou muito da ação, eu gosto muito da ação, né? Eu gosto muito do verbo, porque o verbo a gente pode conjugar, né?
Então, então, assim, tem sido esse momento desafiador, assim. O Chico, escritor, ainda está me cobrando, de vez em quando ele dá umas cutucadas, de vez em quando eu mando umas mensagens, assim, umas mensagens poemas, para tentar ver se eu consigo equilibrar o gestor, o produtor, o gestor da Fundação Gregório de Matos com o produtor do Né? com o artista. E tem uma coisa que eu acho que esse é o Chico reinventado, né? E eu acho que isso está muito ligado a essas ações estão ligadas também às reinvenções, a como você está também, enfim, encontrando caminhos possíveis para fazer arte nesse momento. E tem uma outra coisa que você faz todo fim de tarde, né? Ah, pois é, pois é. Outro dia eu fui, assim, eu tenho o privilégio, né, de morar de frente para a Baía de Todos os Santos, aqui no 2 de Julho, que é um bairro do centro de Salvador, né? E aí, o pôr do sol daqui da minha janela é lindo, é sempre muito bonito, né? E um dia eu estava assistindo o pôr do sol, vendo o pôr do sol, e de repente passa uma bolinha de sabão. E aí eu não sabia de onde vinha aquela bolinha de sabão, não sabia o que. Enfim, para mim era alguma criança brincando e tal. E aí, alguns dias depois, eu continuei vendo, sempre no pôr do sol, uma bolinha de sabão passando. E aí eu descobri que era uma outra vizinha minha, a Islândia, que para passar o tempo, ela estava fazendo bolinha de sabão, porque ela acha que para ela fazer bolinha de sabão é um movimento é, é, terapêutico, né? E eu disse, poxa, que bacana, vou tentar, vou experimentar também fazer bolinha de sabão, né? E aí eu fui, junto com a Jamila e com a Cíntia, a gente fez armengou o aro para fazer a bolinha, experimentou e tal, e eu comecei a fazer bolinhas de sabão. E, de fato, eu tenho notado que elas têm um efeito muito terapêutico, além de um efeito estético, que eu acho que é fantástico, assim, tem toda uma simbologia nesse momento, porque, assim, é um momento que a gente, que lavar as mãos, que usar água e sabão é importante para salvar vidas, para proteger vidas, E que a né? leveza também, ela não está tão em voga, né, ultimamente. A suavidade das coisas não está em voga. E eu entendo isso, só fazendo um parêntese aqui em sua fala, que isso é também uma estratégia que está fora da virtualidade, mas que também não deixa de ser essa poesia, né? Pode parecer uma coisa boba, mas eu acho que tem uma potência aí, tem um caminho possível de se refletir sobre várias coisas a partir disso também, né? Sem dúvida, sem dúvida. E é um momento também que eu aproveito para fazer as minhas reflexões, as minhas orações, as minhas conexões com o sagrado, né? Então, individualmente tem um trabalho de relaxamento e tal, mas aqui no entorno tem um movimento também. Outro dia estava falando, enquanto meus vizinhos jogam lixo pela janela, eu sopro bolinhas de sabão, né? Então, de vez em quando aqui na minha janela eu vejo um saco plástico voando, eu vejo um papel voando, né? Então, eu acho que é muito mais interessante a gente ver bolinhas de sabão. Aí eu te pergunto uma coisa, com tudo isso que acontece, com todas essas suas questões de trabalho, com toda essa tempestade que acontece nas nossas vidas, nesse momento, você acha que isso pode fazer a gente avançar em que sentido? Na verdade, a gente já não vai estar mais no mesmo lugar, né? A gente já, muitas vezes eu ficava pensando assim, onde a gente, quando passar o isolamento social, quando passar a quarentena, a gente vai retomar. Não, a gente não vai voltar mais para o mesmo ponto de jeito nenhum. Não Né? tem como. Essa é uma. Eu tenho poucas certezas nessa vida, mas assim, essa é uma das que eu tenho conversado muito com as pessoas aqui.
e todas estão chegando nesse mesmo lugar, de que a gente não vai sair como a gente entrou, de que as coisas vão mudar, a gente só não sabe como, e que a gente não sabe onde isso vai dar e quando vai cessar, né? Quando vai acabar. Eu acho que a grande... Olha, Islândia, queridona, acabou de entrar, um beijo. A minha musa inspiradora das bolinhas de sabão. De fato, assim, a gente não sabe. Eu acho que a grande questão que está hoje, que mexe muito pelo menos comigo hoje, são as incertezas. Eu sou virginiano, né? Então eu gosto muito de trabalhar com coisas meio que dentro de uma tentativa de organização, de uma tentativa de fluxo, né? E que hoje a gente tem muitas inconstâncias, muitas incertezas, muitas questões, muitas dúvidas, né? Várias coisas, né? A gente não sabe quando vai terminar e quando terminar, quando vai voltar. Ontem mesmo eu estava conversando com um grupo, o Daniel Arcades estava junto, o Thiago Romero, enfim. Era o Nata, então? Oi? Era o Nata? Não foi o Nata, não. Os meninos estão com um projeto que é a Nau. O Daniel falou aqui quando eu conversei com ele. Joia, joia. Que é um projeto que está sendo apoiado lá pela Fundação Gregório de Matos através do edital Fábrica de Musicais, né? E aí a gente estava discutindo várias questões porque sobre esse projeto e é justamente essa dúvida. A gente sabe, assim, eu acho que tem uma questão que é com relação a público, né? Já que a gente está falando, o espaço aqui fala de uma fala potente de teatro. Né? Quem? Tem uma fala potente de teatro aqui, o espaço, aqui o Fluxus, né? Então, a gente tem discutido, a gente já vinha discutindo aqui em Salvador muito sobre o público das artes, sobre o público dos espaços culturais, né? Uma percepção que a gente já tinha de um esvaziamento dos nossos espaços, das nossas salas de teatro, enfim. E o fechamento. E o fechamento de muitas. Então, essa discussão sobre o público é algo que há algum tempo vem me incomodando, me cutucando. E nesse momento, especificamente, eu estou sendo muito movido a me debruçar sobre o público, sobre os públicos, na verdade, né? Eu acho que é importante falar de público no plural. Isso tem essas incertezas, porque a gente não sabe como vai ser quando a gente sair daqui de dentro, né? Eu tenho falado muito da laforafobia, né? Que é o medo, pânico, o pavor do mundo lá fora, de tudo que vem de fora, né? Nada entra aqui em casa sem tomar um banho de álcool, sem depois ser lavado com hipoclorito de sódio, ou com hipoclorito. Enfim, tem uma série de coisas que a gente está adquirindo, de hábitos que a gente tem adquirido nesse momento, e que com certeza isso vai mexer com a gente no pós, né? E isso reflete nessa questão do público. Será que a gente vai ter tem duas possibilidades. Todo mundo está louco, ansioso para fazer uma aglomeração, então todo mundo vai querer ir para tudo, né? Eu acho que esse pensamento um pouco mais otimista, né? Mas tem um outro pensamento, a gente vai ter que fazer todo um esforço e toda uma reestruturação nas ações que a gente vinha desenvolvendo de mediação de público, de formação de plateia, por exemplo, né? Você acha que essa função, as funções, tem as funções dos gestores, né, de quem está nesses espaços, mas você acha que na função dos artistas muda o que agora?
uma das coisas é isso, a gente não sabe essa coisa de não poder aglomerar, né? Será que a gente vai viver no voz e violão e nos monólogos? Será que a gente vai precisar iniciar iniciar ou retomar essa fase dos palcos? Porque eu acho que tem uma mudança, se a gente está pensando nas mudanças do público e do palco, da plateia, o palco também vai precisar, de alguma forma, passar por mudanças, pelo menos no momento, numa fase inicial, né? Então, eu acho que as relações... Beijo, Ana São José, lindona! As relações das artes presenciais, elas vão passar por um momento vai precisar passar por um momento de transição, né? Eu ainda não sei como vai se dar isso, não sei como a gente vai... Porque, assim, foi muito brusco a saída do presencial para o virtual, e a gente se adaptou muito rápido, né? Eu não sei se esse retorno, né, se vai ser tão rápido assim, se a gente... não sei. Eu acho que eu tenho pensado, tenho provocado muito a minha equipe, as pessoas que trabalham comigo nos espaços, a pensar como a gente continua se aproximando, continua em contato, em diálogo com o grupo, com o público, né, com o nosso público, porque com certeza a gente vai precisar, se a gente enquanto artista está se reinventando, está se revendo, está se revisitando, eu não sei como vai ser quando a gente voltar. Esses dias eu estava escrevendo sobre essa história da laforafobia, né? E aí, a partir de uma provocação do Itaú Cultural, né? Que, por sinal, o Itaú, o edital de literatura encerra hoje a inscrição, né? A partir dessa provocação de escrever sobre a pós-pandemia, né? Eu estava me provocando como eu estaria em janeiro de 2021, né? Eu me provoquei a escrever sobre isso. E o medo essa coisa que para mim é tão importante, que eu vejo todos os dias, que é o mar. Tem 2 meses que eu não... Tem mais de 2 meses que eu não piso, não molho meus pés no mar, né? Então, eu não sei quando é que eu vou voltar a fazer isso, e quando é sabe, são muitas interrogações nesse momento, né? E eu não sei como é que eu vou reagir quando disser, agora você pode ir no mar, né? Eu não sei se eu vou conseguir simplesmente abrir a porta de casa e ir para a praia, sabe? Então eu faço essas reflexões, dessas interrogações meio que existenciais e meio que eu estou passando, eu tento sempre pensar e me provocar a refletir como isso vai se dar nas artes, como isso vai se dar nos espaços culturais, como isso vai se dar com os artistas, com os públicos, né? Mas é isso, a gente está no momento de viver o aqui e agora, né? Por mais que eu tenha feito essa projeção de janeiro de 2021, a gente não sabe como vai ser em janeiro de 2021, né? A gente não sabe como vai ser amanhã, né? Então, eu acho que tem sido essa fase muito da gente viver o aqui e agora, da gente... eu sempre falo, eu já falei com você algumas vezes, né? Sobre uns ensinamentos do Daniel Munduruku, que é um escritor fantástico, né? E que ele fala que para os povos originários não se tem essa noção do futuro, né? O futuro, porque não se tem essa relação com o que não se vive, com o que não se viveu, com o que não se experimentou, né? Então, eu acho que esse é o momento da gente refletir sobre isso, aprender, voltar a revisitar os nossos ensinamentos ancestrais, né? Então, é isso. Como
Como lidar com o que a gente não viveu? Não sei. Se a gente fosse perguntado há uns 10 anos como seria a gente... E há uns 10 anos, há 3 meses, como seria a gente viver dentro de casa, né, sem sair, sem contato com contato quase zero com o mundo exterior, a gente diria que isso seria impossível. E a gente está aqui vivendo, né? Então, eu acho que as gerações futuras vão ter muito que contar sobre a gente, né? Sobre esse momento que a gente está vivendo. Você acha que essa nossa geração vai pegar um momento de mudança depois de lidar com tudo isso? Você acha que a gente ainda consegue ter alguma esperança de transformação? Isso eu falo tanto para o campo das artes, que é o campo que a gente está, quanto de um modo geral de humanidade também. A gente pensando nessa humanidade que a gente vive, né? O que você acha? Assim, a gente tem, eu acho que a história é cíclica, né? Outro dia eu estava vendo umas imagens de uns anúncios de jornal da época da gripe espanhola, fazendo recomendações de evitar aglomeração, de não sair de casa, de lavar as mãos, de inalar a menta, enfim. Então, hoje a gente está vivendo algo que, claro, que com proporções muito distantes, até porque a gente está num processo de globalização que é muito distante daquilo que foi vivido lá há 70, 80 anos atrás. Mas, então, assim, eu trago isso porque eu acho que a gente está em constante transformação, né? A gente está em constante avanço e retrocesso, né? Em constante... Bom, falar de retrocesso, às vezes a gente tem um certo pânico, né? Não vamos retroceder nunca. Mentira, retrocedemos. Mas a gente tem, acho que na mesma medida que a gente pode avançar, a gente também pode parar. Como disse a Bruna Rocha, né, a jornalista, ela estava comentando com Laís Machado, com Obsessiva Dantesca, que a arte, na mesma medida que ela pode também... Lógico, isso todo um contexto que elas estavam conversando, que está lá também no perfil dela, mas ela disse que a arte, na mesma medida que ela pode fazer a gente parar, ela pode também fazer a gente avançar muito. E teve uma coisa que Onissagé, que eu também tive o prazer, a honra de estar conversando aqui nesse ciclo, comentou. Ela disse que isso em 2016, e eu trouxe essa lembrança para o papo que eu tive com ela, que esse é um momento, e isso em 2016, veja bem, esse é um momento de grandes dificuldades e pequenos avanços. E essa fala dela lá, ela pensando também o avanço e as discussões sobre teatro negro, né, enfim. Mas eu acho que também é uma frase muito pertinente para a gente discutir várias questões para a cultura, né, para a arte também, para a gente trazer para esse lugar também, né. Lógico, mas o contexto dela é um outro que, enfim, ela estava também falando de uma série de outras coisas. O que você acha disso? Você acha que a gente ainda está nessa mesma frase que ela disse lá em 2016, a gente está com grandes dificuldades e pequenos avanços e lentos passos para um lugar de esperança, de otimismo, para a cultura, para a arte, para a vida? Eu acho, aquilo que eu estava falando do ciclo, né? Eu acho que a gente... Você falou que a fala dela foi em 2016, né? Talvez em 2016 fôssemos felizes e não sabíamos, né? Se a gente for pensar a vida... E aí vamos pensar num campo político, num campo das políticas públicas voltadas para a cultura.
Em 2016, 2017, a gente estava vivendo uma fase muito importante, assim, o surgimento do Cultura Viva, do programa Cultura Viva, os pontos de cultura pipocando, a gente conseguindo revelar as culturas nas suas raízes, né, no seu interior, né? Então, eu acho que a gente estava vivendo um momento que era muito feliz, mas a gente precisa cobrar que seja melhor, que seja mais, né? Então, se a gente for comparar o que a gente vive hoje com o que a gente viveu há alguns anos, com certeza a gente tem a gente hoje tem uma dificuldade muito maior. E aí, isso pensando do ponto de vista das políticas culturais, das políticas públicas de cultura. Eu acho, Luan, que assim, a gente dá passos largos em determinados momentos e dá passos curtos, mas que às vezes o efeito dos passos curtos são maiores do que o efeito dos passos largos, né? Hoje a gente tá... Quais passos você acha? Eu acho que hoje a gente está dando passos curtos, mas talvez o efeito desses passos curtos possam ser transformadores a ponto daquilo que a gente sonha tanto de não retroceder, né? Eu acho que quando a gente dá passos curtos, a gente tem mais chance de sustentar a caminhada, né? Realmente, assim, eu tô vivendo todos os dilemas, assim, todas as questões. Olha, um beijo, um beijo, um beijo para essa galera boa que está entrando nessa live. É, professora Gata, outro dia eu vi você falando sobre ela, acabou de entrar aí essa lindona. Né, da Federal da Bahia, é uma querida também. Então, assim, eu acho que assim, a gente tem tratado muito de muitas questões, muito existenciais nesse momento, né? Porque a nossa existência está sendo questionada, a nossa existência está sendo... É uma grande interrogação. A gente não sabe... se a gente já não sabia antes quanto tempo duraria a nossa existência, hoje menos ainda, né? Então, aquela sua previsão de como você vai estar em 2021 era pessimista? Não sei se era pessimista, não. Assim, eu acho que é uma esperança que em 2021 eu vou abrir a porta de casa com máscara e vou molhar o meu pé no mar, né? Eu acho que, assim, se a gente for muito otimista, a gente consegue chegar nesse final do ano aos poucos bom, falar de normalidade. O que vai ser a nossa normalidade? Porque hoje o que a gente está vivendo é uma normalidade, né? Está nesses movimentos virtuais, isso está fazendo parte da nossa normalidade. Então, eu acho que a gente vai ter uma normalidade aí ainda desses medos do mundo lá fora, do que vem de lá de fora, né? Eu acho que a gente vai ter um momento ainda de titubear para chegar na porta, sabe? Mas a gente precisa atravessar, né? A gente vai precisar atravessar, porque... A Islândia, ela está falando aqui que acha que as produções artísticas, as criações, elas são infinitas. A questão é ter políticas públicas, recursos. Os artistas estão sempre lá. E eu lembro de uma fala, pegando esse gancho dela e unindo também com o que você está falando, eu lembro de uma fala da Leda Maria Martins, uma dramaturga, enfim, uma maravilhosa também que está aí nessas discussões de teatro negro. Ela disse que os artistas, eles também não podem e não devem
ficar subalternos, né, submissos às vontades dessas políticas públicas, né? O que ela estava querendo dizer era que são importantes. A gente não pode deixar de forçar, né, e de insistir nesses espaços, né, da gente estar ocupando. Mas aí ela falou também no sentido de que antes de existir essas políticas públicas, né, os artistas já estavam fazendo, né? Independente as políticas públicas, elas são também mais uma possibilidade para o que a arte está vindo fazer, né? Eu acho que elas também são mais um caminho, né? Mas não o único. Eu acho isso que o Gândia está trazendo, e ela está complementando aí, que a arte e a cultura estão sempre cumprindo o seu papel, isso é fato, né? De fato, os artistas sempre, com política ou sem política, com recurso ou sem recurso. Se a gente for analisar a história recente brasileira, né, a gente vai perceber que os artistas eles sempre sobreviveram, né? Com recurso ou sem recurso, com censura ou sem censura, né? Então, claro que o que eu acho que a gente pensa quando a gente pensa nas políticas públicas é para que a gente produza sem essa preocupação da sustentação, né, da sustentabilidade. Eu acho que é nesse sentido que a gente caminha. Mas eu acho que é importante, eu acho que não seria arte se não fosse esse movimento de liberdade, esse movimento de produção constante, contínua, né? Só que assim, a gente precisa, e aí eu puxo também, me coloco enquanto gestor público, né? Que eu preciso contribuir para que as mudanças aconteçam. Sim. E uma grande questão que eu me faço nesse lugar de gestor público é algo que uma vez eu conversando com o Diego, que é o esposo que é o companheiro da Laís Machado, né? Diego Pinheiro. Diego Pinheiro, né? Diego Pinheiro. Ele me entrevistando uma vez e aí ele falando, assim, percebendo, fazendo um recorte da minha gestão, da minha passagem pelo Teatro Solar Boa Vista, da minha passagem pela Diretoria de Espaços Culturais e no momento eu já estava na Fundação Gregório de Matos. E ele vira para mim e pergunta: Chico, então quer dizer que existe uma poética da gestão, né? Fazendo um pouco desse recorte que eu faço nos meus lugares de gestão, que é um recorte de pensar as questões de negritude, de pensar as questões LGBTs, de pensar no combate à transfobia, né? De usar, de ter o elemento da arte, da cultura, para contribuir com essas transformações que são necessárias. E aí eu comecei a refletir muito sobre essa questão da poética da gestão, porque o que é que aconteceu? Eu passei 7 anos da minha vida trabalhando no Teatro Solar Boa Vista, né? Lá a gente conseguiu fazer uma transformação, um espaço que estava obsoleto, que estava esquecido na cultura da cidade, que estava completamente abandonado, deteriorado, né? A gente conseguiu implantar mudanças estruturais, mudanças no espaço físico e mudanças a cidade começou a ir a frequentar o espaço, a se reapropriar daquele espaço. E, consequentemente, os moradores da região também começaram a fazer isso, né? Eu saí do Solar, deixei no Solar uma figura, a Simone Braz, enfim, que entrou lá no Solar como monitora das oficinas, se transformou em minha assistente, e eu saí de lá deixando ela como gestora do espaço, né? E pensando no movimento de continuidade daquilo que estava acontecendo, e a Simone conseguiu fazer isso, sustentar isso por um tempo. Né? Hoje, muita gente me pergunta, tipo, o que está acontecendo com o Solar Boa Vista? Porque uma mudança de gestão, uma mudança de pensamento, uma mudança de
entendimento da importância da cultura muda tudo, né? Então, quando eu penso nesse termo, nessa expressão, que depois eu até escrevi um artigo para falar sobre isso, que é a poética da gestão, eu preciso pensar que essa minha poética, ela precisa ser tornada, ela não pode ser uma poética individual, uma poética de Chico, né? Precisa ser uma poética coletiva, precisa ser um entendimento do coletivo. Porque se o coletivo se apropria dessa poética, muda o gestor, sai Chico, entra quem for. E ela continua, né? Então, o lugar da política pública, claro que é importante o recurso, o orçamento, né? Não é à toa que a gente está brigando para ter mais orçamento. Com certeza. Né? Mas, para além disso, precisa ter essa força dessa coletividade nesse fortalecimento do que está sendo elaborado, do que está sendo construído, né? Então, pensar... Eu acho que o grande desafio dos gestores é pensar de que maneira o que é elaborado não é uma política de governo, né? Se torna uma política de Estado, se torna um pensamento de política de Estado. Né? De que maneira os avanços que a gente dá, os passos curtos que a gente dá, eles são sustentados ao longo da caminhada, independente de quem esteja assumindo a dianteira da história. Isso é desafiador. Né? Isso é desafiador porque o pensamento político é diferente disso. Muito complexo. E muito complexo. E aí, uma coisa... a gente está se encaminhando para os minutos finais. Eu queria saber o que você diria para o Chico que vai assistir esse vídeo quando tudo isso passar, para as pessoas que vão estar assistindo isso aqui quando tudo passar. E eu falo tudo essa quarentena, esse isolamento, quando tudo estiver minimamente estabilizado. O que é que você diria? Eu posso dizer em poesia? Você pode fazer o que você quiser. Aqui é esse espaço. Por sinal, antes de abrir, eu preciso falar. Eu estava divulgando a nossa live. Choveu comentários para você, hein? Choveu elogio. Então, esse é um ciclo muito conhecido pelo Brasil. Muito bom, muito bom. Bom, eu acho que eu quero dizer para mim daqui a um tempo justamente isso. Aqui no quintal do meu peito há um poço bem fundo que no fundo me maltrata, quando na beira me afaga. Um poço fundo que seco me afoga, e mesmo sem chuva não me desce, me hidrata, me orvalha. É bem no fundo desse poço que me mata que se faz viver os meus mais profundos desejos. Aqui, bem aqui, do lado esquerdo do quintal desse meu peito, onde brotam os mais floridos sentimentos, que este poço fundo escavado pela distância de ti, jorra, pulsa, saudade. Pulsa, jorra, saudade. Jorra, pulsa, saudade. Pulsa e jorra, saudade. Saudade. Saudade, eu tenho falado, eu acho que a gente já falou sobre isso em algumas oportunidades, que é muito louco porque nesse momento eu tenho sentido muita saudade do que eu ainda não vivi. Contradizendo um pouco o pensamento indígena, né? Mas assim, é uma saudade de algo que a gente ainda não viveu, de algo que ainda está por vir, que ainda... Né? Eu acho que esse Chico de amanhã com certeza não vai ser o mesmo Chico de ontem, né? Porque o hoje está transformando ele. Então, é isso. Como a gente vive o hoje, jorrando e pulsando saudade. O aqui e o agora, né? Aqui e agora.
Chico, eu quero te agradecer por essa conversa de hoje, por todas as outras conversas também. Sempre, agradecer sempre. Você fala sobre pedir a licença, né? Eu acho que é isso, é pedir licença, é pedir o agô e é também agradecer bastante. E eu acho que foi uma conversa muito bacana. É, eu acho que a gente conversou coisas que comoveram as pessoas que estavam aqui acompanhando a gente, assistindo. Inclusive, agradeço muito cada pessoa que estava aqui assistindo. Vocês são muito importantes nisso tudo. Agradeço. Quero falar também que amanhã eu vou estar em outro lugar do Brasil. Eu vou estar conversando com outra pessoa que está em outro ponto. Tem vários comentários aí. Minha mãe falou aqui que nessa pandemia a saudade prevalece. É verdade. O Tony falou bravo e vamos viver. Quero ver esse Chico de amanhã cantando. Aí teve Graça que falou aqui, meu Flor, você me comove. Vocês são lindos. Vai pra uma queridona. Eu sinto saudade de tanta gente. E aí a gente está se encaminhando para esses 4 minutos finais. O que mais você quer dizer? Você quer dizer mais alguma coisa ou você não quer dizer mais nada? O Tony me provocou aí. Vamos cantar, né? Já que a gente falou de Exu, eu acho que eu tenho sempre trazido uma canção de um outro grande mestre que, infelizmente, a violência tirou ele do caminho, dos nossos caminhos, dos nossos planos, que é o grande mestre Moa do Catendê, né, com quem eu aprendi muito, com quem me ensinou muito a entender as magias, os mistérios dos afoxés e do afoxé Badauê. Então, Moa canta para Exu assim: Exu Baragu, abre os caminhos da gente. Exu Baragu, luz para todos presentes. Exu Baragu, abre os caminhos da gente. Exu Baragu, luz para todos presentes. Exu Baragu, Exu Baragu. Exu Bara, Luna Bara, Exu Baragu, Exu Baragu. Salve, salve. Foi lindo, Tony. Ô, Tony, eu tô pensando em Tony aqui, Chico. Eu me emocionei, eu fico assim, eu atrapalho tudo. Tudo bem, pode me confundir com gente boa. Olha, por aqui, agradeço, espero que vocês possam estar acompanhando também as outras conversas, que vão ser conversas também muito incríveis, como essa foi, como outras passadas foram. Todas vão estar no YouTube também, tem um link lá na minha bio, quem quiser ver. Né? E é isso. A gente vai ficando por aqui, estamos realmente nesses segundos finais. Maravilha. Vamos ficando por aqui. Boa noite. Obrigado pelo convite. E assim que passar isso, a gente vai se ver aqui e aí. Sim, por favor. Um cheiro. Obrigado também quem está aí, quem assistiu a gente. Um cheiro, Chico. Um cheiro a todo mundo. Vamos ficando por aqui. Tchau. Tchau.